Meu nome é Vanessa, sou professora de História, tenho 45 anos, sou professora da rede pública e privada do Rio de Janeiro, sou uma mulher branca, de estatura mediana, cabelos também medianos, estou no meu escritório, atrás tem umas prateleiras com livros na porta, estou vestindo uma blusa preta, e vou apresentar para vocês, né, o meu trabalho de conclusão do curso. O tema do meu trabalho é a importância do Lua nas aulas de História, a aprendizagem de um aluno com deficiência múltipla. Trabalhei com um aluno do segundo ano do ensino médio da escola pública, um aluno que tem portador de microcefalia, de retardo mental moderado e de paralisia cerebral também. Apresentando agora o produto educacional, seus objetivos. São materiais didáticos que foram inspirados no Lua, no desenho da aprendizagem, e a confecção dos mesmos se justifica no fato de levar uma aprendizagem acessível, eliminando barreiras e fazendo com que eles, né, ou seja, todos os alunos, não apenas o aluno que foi objeto de estudo, né, sejam motivados a aprender. Na revisão de literatura, para o desenvolvimento eu utilizei alguns autores, como Antoine, que diz que incluir é o privilégio de conviver com as diferenças. Porém, tem a ideia de que é preciso desenvolver as capacidades do aluno, porque todos os alunos são capazes, possuem suas habilidades e essas precisam ser desenvolvidas, né? Nascimento, ele vai dizer para a gente que o sistema educacional inclusivo é aquele que garante acesso, permanência e aprendizagem para todos. Porque, assim, se o sistema educacional só oferece acesso, isso não é inclusão, isso é integração. Então, para ser um sistema educacional inclusivo, precisa oferecer apenas o acesso, mas também a permanência desse aluno na escola e a aprendizagem. Alves Ribeiro e Simões, eles vão falar que o DU apresenta 3 princípios: engajamento, representação e também expressão. Meu produto educacional, ele consiste em facilitar o processo de ensino-aprendizagem de maneira simples e acessível através do Lua. E aí foram elaborados as seguintes estratégias, né? Os mapas conceituais feitos no quadro, trazendo as principais informações do conteúdo, porque foram trabalhados um recorte histórico da vinda da corte portuguesa para o Brasil até o retorno de Dom João VI para Portugal através da Revolução Liberal do Porto. Então, esses mapas conceituais, eles trabalhavam, né, os principais objetivos que eu queria dentro do conteúdo daquele dia. Um jogo de boliche, e esse jogo de boliche foi muito interessante. Por quê? Porque eu queria que ele entendesse o conceito de bloqueio continental. Então, eu utilizei os pinos como representando a Inglaterra, a economia inglesa, e a bola representando a França e Napoleão Bonaparte, né, que queria derrubar a economia inglesa. O quebra-cabeça, e aí o quebra-cabeça eu aproveitei as realizações do período joanino, como, por exemplo, o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, né, e aí ele montava o quebra-cabeça. O jogo da memória, que eu trabalhei com os principais personagens que a gente tem nesse contexto histórico, como Napoleão, como a França, como Portugal, bandeira da França, bandeira de Portugal, Dom João, né? O próprio Dom Pedro I, né? Que com o retorno do pai aparece também nesse contexto. E o jogo de perguntas, que eu justamente utilizei também essas figuras do jogo da memória, para que, quando as perguntas fossem feitas, né? O aluno, né, levantasse quem fez isso, né, quem fez aquilo, e ele conseguisse visualizar ali a imagem, apontar e mostrar, né? O percurso metodológico que foi desenvolvido, eu optei pelo DUA e adotei os seguintes procedimentos e estratégias. Primeiro, ações simples, né? Simples, objetivas, de fácil compreensão.
Atividades lúdicas e de fácil execução, pensando no seguinte: o aluno ele tem uma paralisia cerebral e isso ele tem algumas dificuldades motoras. Então, as atividades elas são lúdicas, mas elas precisavam ser de fácil execução pelo aluno. E atividades também que levassem esse aluno à socialização. Os resultados obtidos, tá? O entendimento dos conceitos, que era uma grande preocupação, será que ele consegue entender que o objetivo do bloqueio continental é derrubar a economia inglesa, né? Então, os resultados obtidos, né, foram favoráveis, entendimento dos conceitos, compreensão do conteúdo, né? E a inclusão, porque através dos jogos da memória, ele precisa de alguém para jogar com ele, né? O jogo de boliche, a mesma coisa. Então, ele estava se socializando, até porque os demais alunos também queriam participar da brincadeira, né, dos jogos em si. As considerações finais. Para finalizar o TCC, é importante frisar que é um longo caminho para que a educação inclusiva seja uma realidade nas escolas brasileiras. A inclusão não é algo fácil, mas é algo totalmente possível. Todos somos passíveis de aprender, pois somos todos seres aprendentes. Nas referências, além daqueles autores que já foram citados, nós temos aulas, nós temos a própria Constituição brasileira, né? E as leis de inclusão do Brasil.